Boa tarde. O tema do nosso trabalho de conclusão de curso é sobre o uso dos recursos hídricos na indústria têxtil. Os integrantes são Kelly Tainá, Maria Júlia, Mariana Castiglione e Vitória da Silva. Eu sou a Vitória e eu vou apresentar o objetivo do nosso trabalho, que ele foi baseado em determinar as causas desse uso excessivo dos recursos hídricos dentro da indústria têxtil, analisar os dados das empresas que foram escolhidas e determinar os maiores gastos de água dentro dos processos e apresentar medidas sustentáveis para que as empresas possam aplicar, visando contribuir positivamente com o meio ambiente e a sociedade. A escolha desse tema teve como importância conscientizar as empresas e apresentar a ideia de que é possível sim reduzir os impactos causados ao longo dos processos, sendo algum deles o uso excessivo dos recursos hídricos e a contaminação dos mesmos. E é possível reduzir através de novas tecnologias e a aplicação de medidas sustentáveis, sendo duas delas a produção mais limpa e a pegada hídrica, que nós vamos explicar mais à frente. A falta de conscientização das empresas dentro dos seus processos produtivos causa um impacto negativo, como na China, que em um período de 1 ano ocorrem 5 acidentes por dia de água contaminada por efluentes têxteis, provindos do processo de tingimento, que chegam a deixar os rios com uma coloração anormal. E como na China, também temos Bangladesh, Índia, Vietnã e Tailândia, que são países que frequentemente despejam uma grande quantidade de efluentes sem tratamento nos corpos d'água. Boa tarde, eu sou a Tainá. Eu vou falar um pouco sobre o setor têxtil. Esse setor passou por diversas fases na confecção. Primeiramente, as vestes eram confeccionadas à mão, de forma artesanal. Depois teve a roca de fiar, que posteriormente foi substituída pela máquina de fiar. E com a Revolução Industrial, foi substituída pelas máquinas de costuras elétricas, o que fez com que a produção passasse de manufatura para larga escala. O principal modelo de produção dessa indústria é o fast fashion, que significa moda rápida. Ele tem como objetivo a produção e o consumo constante, sendo que as peças não têm grande vida útil, já que o foco é a quantidade e não a qualidade do produto. Esse modelo de produção é muito problemático porque o consumo e a produção excessiva de produtos com baixa durabilidade gera muitos impactos ambientais, como o aumento da emissão de carbono e o alto gasto de recursos naturais. O modelo de produção, em oposição ao fast fashion, seria o slow fashion, que significa moda lenta. O slow fashion se caracteriza pela produção mais consciente e sustentável, tendo como foco a qualidade e não a quantidade do produto. Agora, entrando um pouco na parte dos poluentes, esse setor é um grande gerador de impactos ambientais e resíduos provenientes do meio de produção. Ele impacta principalmente os recursos hídricos, porque as fábricas fazem utilização de grande volume de água nos processos produtivos e os efluentes são tóxicos e geralmente não biodegradáveis. Agora eu vou apresentar o modo de produção sustentável que as empresas desse ramo podem estar aplicando, que é chamada de produção mais limpa, que ela tem como objetivo prevenir e reduzir os impactos causados pelas indústrias aos seres humanos e ao meio ambiente, evitando a geração de resíduos através do aproveitamento de matéria-prima, insumos, água e até mesmo da própria energia. E a produção mais limpa ela pode ser avaliada dentro das ODS da Agenda 2030, que foram instituídas pela ONU, que contribuem para o desenvolvimento de uma indústria de produção mais limpa e na criação de valores que permitam que a sociedade, junto com a indústria, possam realizar os objetivos das ODS, sendo a ODS 9, que tem como tema Indústria, Inovação e Infraestrutura, e a ODS de número 12, que apresenta o tema Consumo e Produção Responsáveis. Quando uma empresa chega a aderir a essa implantação, é possível notar a redução e até mesmo a eliminação de materiais industriais tóxicos do setor têxtil, tendo ganhos ambientais e econômicos. E a outra implantação é a pegada hídrica, que ela é um instrumento de monitorar o impacto causado pelo consumo humano e o uso da água, que tem como significado o valor líquido necessário para poder produzir na indústria. E essa medição ela ocorre dentro da cadeia de tecido e ela acaba sendo um bom indicador ambiental porque ela demonstra através de números o consumo da água da fonte até o fim da produção e ela também sinaliza os poluentes gerados ao longo dos processos de forma direta e até mesmo indireta. Boa tarde, eu sou a Maria Júlia e eu vou apresentar sobre a nossa metodologia, onde em nossa análise a gente utilizou os dados das monografias de Yuri Peregrino Pisetti, realizada em 2017, e Mariana Ribeiro Vinge, realizada em 2018, onde na monografia de Pisetti ele apresenta os dados de 5 empresas e faz um comparativo entre elas. Nessas empresas a gente vai utilizar 2, pois são as que têm os dados mais relativos para a nossa análise. E na monografia de Vinge,
ela apresenta os dados de uma microempresa que passou por um processo de melhoramento no reuso de água. E, em análise, a gente vai estabelecer um padrão na forma de consumo dos gastos hídricos dentro dos processos das empresas e determinar como e quais as medidas sustentáveis são realizadas pelas empresas. Oi, eu sou Mariana e vou apresentar a discussão e resultado do nosso trabalho, começando pela microempresa de Sumaré, feita por Vindi em 2018. Essa microempresa possuía poço artesiano próprio e ela decidiu fazer um tratamento de reutilização de água, onde foi necessário 3 caixas d'água, onde uma delas ficava na parte superior, para assim utilizar da força da gravidade e não utilizar bombas elétricas nesse estágio. A água que era transportada, ela é transportada por canos, como apresenta na imagem ao lado à direita. E assim, depois de passar pelos processos de tingimento, alvejamento e os demais processos que utilizam a água nos processos de tratamento do tecido, ela era devolvida por canaletas e iam para outras 2 caixas d'água, aonde acontecia o tratamento e ela voltava para o inicial, assim tendo um procedimento cíclico. Depois desse processo, 2 vezes a semana, precisava colocar 11 mil litros de água, porque 30% da água precisava ser descartada por conta de contaminantes dos corantes, que se fosse reutilizado, acabaria prejudicando a qualidade dos tecidos. No próximo slide, mostra um comparativo dos gastos, onde mensalmente havia uma economia de 85% em comparação ao que a empresa gastava antes da implementação desse projeto de reutilização da água. Continuando nossa discussão em resultados, o estudo realizado por Pizzetti em Criciúma, Santa Catarina, analisou 5 empresas de vestuário, focando nos processos de tingimento e nas implementações sustentáveis. Para a realização do nosso estudo, a gente utilizou apenas 2, utilizando os nomes atribuídos pelo autor, sendo eles a empresa 1 e a empresa 2, onde essas empresas utilizavam a água vinda de poços artesianos dentro das empresas, dentro dos setores internos, e essa água era levada para esses setores por tubulações que passavam debaixo desses mesmos setores. Entre as empresas, a empresa 2 foi inicialmente projetada para ser 100% sustentável, e com os dados das empresas, a gente percebeu que a empresa 1 procura diminuir o seu impacto por meio de um sistema de captação de água, porém, dos quase 10 mil litros utilizados por eles, 30% é reutilizado, mas o que não é, em média 7 mil litros, continua não tratada após serem contaminados por corantes tóxicos durante o processo de tingimento. E a empresa 2 se encaixa na definição de slow fashion ou moda lenta, apresentando uma boa pegada hídrica e tem iniciativas sustentáveis desde a sua inauguração, não sendo necessárias grandes mudanças, diferente de outras empresas que precisaram de modificações ao longo do tempo. Como pode ser visto na tabela, a diferença nos gastos de água são evidenciados no processo de tingimento, pois a empresa 1 ainda utiliza corantes tóxicos, diferente da empresa 2, que utiliza corantes naturais, ajudando assim no consumo de água e no seu impacto. As empresas analisadas demonstram que quando a relação lucro e sustentabilidade é favorecida em detrimento do lucro, gera péssimas consequências. Com isso, a iniciativa P mais L ou produção mais limpa busca tornar essa relação mais harmônica. E essa iniciativa foi utilizada na microempresa, diminuindo seu consumo diário em 23,8%, beneficiando não só o meio ambiente, mas também a empresa. Assim, quando essas medidas ou iniciativas não são usadas, a importância delas é mostrada quando parâmetros como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis são estabelecidos como um dever que procura equilibrar a economia e a preservação ambiental, beneficiando todos. Chegamos às considerações finais. Nesse trabalho, nós conseguimos alcançar nossos objetivos, que era falar como que a indústria têxtil utiliza os recursos hídricos de forma excessiva e como mostrar maneiras de deixar essa indústria mais sustentável, com a implementação de novas tecnologias, principalmente a pegada hídrica, além da priorização da utilização de corantes naturais, sendo que, ao contrário dos tóxicos, eles contribuem com os objetivos das legislações e os objetivos sustentáveis das ODS. E, por essa forma, espera-se que os resultados desse estudo possam permitir a melhor compreensão dos impactos causados pela indústria têxtil, permitindo, assim, que no futuro trabalhos deem continuidade ao objetivo de evidenciar as melhores alternativas para os impactos causados por essa indústria
e que, dessa forma, possam ser minimizados e contribuam de maneira significativa no futuro.